Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo a gente vai falar sobre regra de 3 e também sobre grandezas, grandezas inversamente diretamente proporcionais. Pessoal, é um assunto muito importante e serve de base para muitos outros, tá? Então a regra de 3 ela vai ajudar a gente tanto com assuntos que vão vir daqui a pouco, no caso na continuidade do nono ano, que seria o teorema de Tales, até no teorema de Pitágoras ajuda, mas em congruência de triângulos, em trigonometria, em relações métricas no triângulo retângulo e em muitos outros assuntos, na solução de problemas matemáticos, a gente vai ver aqui alguns. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Pessoal, primeiramente, grandezas direta ou inversamente proporcionais. Como é que eu sei isso? Isso é muito importante saber, tá bom? Então eu coloquei aqui, quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie na mesma proporção, temos uma proporcionalidade direta. O que isso significa, gente? Com muita calma. Se você tem uma grandeza e ela aumenta comparada à outra, se eu aumento uma e a outra aumenta, a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Se eu diminuo uma e a outra diminui, eu também tenho grandezas diretamente proporcionais, tá? Então a questão é essa, do jeito que uma anda, a outra também tem que andar, tá bom? Então a proporcionalidade inversa é o contrário disso. Se eu aumento uma, a outra diminui. Se eu diminuo uma, a outra aumenta. Vai ter exemplo aqui, tá bom, gente? Só estou botando aqui a teoria mesmo, que é como vocês iriam ler, tá? Isso é muito importante porque vocês vão desenvolvendo o raciocínio e a compreensão, em vez de já chegar aqui e mandar um exemplo, tá bom? A nossa mente acaba ficando preguiçosa quando a gente faz isso. Então eu peço por favor que vocês tentem seguir, tá bom? Eu sei que a gente fica tentado em vir para o exemplo, mas é muito bom que a gente tente aqui, através de uma definição, compreender, tá? Então vamos lá para o exemplo. Com 50 ml de tinta, a diretora imprime 100 páginas. Tá bom? Então eu tenho 50 ml de tinta, imagina um vidrinho pequeno, só 50 ml de tinta, imprime 100 páginas. Para imprimir mais páginas, ela vai precisar de mais ou de menos tinta? E aí, o que vocês acham? Com 50 ml ela imprime 100. Para imprimir 200, ela vai precisar de mais tinta ou de menos tinta? De mais, né, pessoal? Então é só isso. Tá bom? Isso que é a grandeza diretamente proporcional. Eu aumento a quantidade de página, eu preciso aumentar a quantidade de tinta, tá bom? Só isso, não muda, vai ser isso sempre, e isso é o que mais cai, tá bom? Isso é o que é mais cobrado. Vamos dizer que você faça uma prova de concurso para entrar em um colégio ou algum concurso para a área militar, o que mais cai é isso, grandeza diretamente proporcional. Ah, professor, mas se eu diminuir a quantidade de páginas, vai diminuir a quantidade de tinta? Com certeza. Se 100 páginas gastam 50 ml de tinta, quando eu botar só 50 páginas, eu vou gastar metade disso, vou gastar 25. Tá bom? Então são grandezas diretamente proporcionais. Se a diretora diminuir o número de páginas, vai gastar menos ou mais tinta? Vai gastar menos tintas, tá bom? Se ela diminuiu aqui para 10 páginas, então ela vai gastar só 5 ml de tinta, tá bom? Então bem tranquilo, né, gente? Vamos seguir aqui, Se a grandeza impressões aumenta, a grandeza tinta aumentou. Então, se a grandeza impressões aumenta e a grandeza tinta aumentou, a gente tem grandezas o quê? Diretamente proporcionais, tá bom? Se ela diminuir e a grandeza também diminuir, ou seja, se diminuir a quantidade de tintas, a quantidade de páginas que eu vou poder imprimir também vai diminuir, tá bom? Então elas são diretamente proporcionais, pois ao aumentar uma, a outra também aumenta. Se eu diminuir uma, a outra também diminui. Por exemplo, com 5 kg de farinha eu faço 10 pães. Se eu quiser fazer mais pães, se eu quiser fazer 20 pães, eu vou precisar de mais ou de menos farinha? Então, se eu aumento a quantidade de pães e a grandeza pães, eu vou ter que aumentar a grandeza farinha. Se eu diminuir a grandeza farinha, se eu tenho só 2 kg de farinha, eu vou conseguir fazer mais ou menos do que 10 pães. Com 5 kg eu faço 10. Com 2 kg eu vou fazer quantos? Menos que 10. Então, diminuir farinha, diminuir pães. Tá certo, gente? Tá tranquilo? Se ficou alguma dúvida, marca o tempo aqui no vídeo, tá bom?
escreve aí a sua dúvida que eu vou tentar te ajudar. Então, para aumentar a quantidade de pães, eu aumento ou diminuo a quantidade de farinha? Eu aumento. Então, para aumentar uma, aumento a outra. Se eu diminuir uma, diminui a outra grandeza. Então, são grandezas diretamente proporcionais. As inversamente proporcionais caem menos, tá bom? Mas também é bem importante. 10 pedreiros conseguem fazer determinada obra no prazo de 20 dias. Tá? Eu tenho 10 pedreiros, eles fazem a obra em 20 dias trabalhando 8 horas por dia. Com a pandemia do Covid, pessoal, reduziram a jornada de trabalho deles. Agora eles só podem trabalhar 5 horas por dia. Bom, se eles só podem trabalhar 5 horas por dia, ao diminuir a quantidade de horas trabalhadas por dia, o prazo para realizar vai aumentar ou diminuir. Eles trabalhavam 8 horas por dia e faziam em 20 dias. Quando eles começam a trabalhar só 5 horas, eles pegavam de 8 da manhã até as 5. Agora eles vão pegar, vamos dizer, de 8 até as 2. De 8 até as 2. Eles vão precisar de mais tempo para fazer? O que vocês acham? Eu reduzi a hora de trabalho por dia. Reduzi ela. E vai precisar de um prazo maior, né, gente? Então, diminuir a hora por dia, diminuir a grandeza hora por dia e vou ter que aumentar a grandeza dias, tá bom? A grandeza prazo. Então, ao diminuir a grandeza hora por dia, a grandeza prazo vai aumentar. Olha aqui, ó, palavras contrárias. Então, quando eu diminuo uma e a outra tem que aumentar, a gente tem grandeza inversamente proporcionais, pois o aumento de uma, a outra diminui. E como no nosso caso, ao diminuir uma, a outra aumenta, tá bom? Tranquilo, pessoal? Aqui eu coloquei aumentando uma, a outra diminui. O que seria isso? Se em vez deles trabalharem 8 horas por dia, a gente botasse aí eles para fazer hospitais de campanha, ele tinha que trabalhar 12 horas por dia. Pô, com 8 horas por dia, eles fazem 20 dias. Com 12 horas por dia, trabalhando mais horas por dia, eles vão terminar mais rápido. Então, eu aumento a quantidade de horas por dia, vou poder diminuir o prazo, tá bom? Em vez de fazer em 20 dias, eles vão fazer em 15, por exemplo, tá bom, gente? Então, espero que tenham entendido aí a questão do inversamente proporcional. É bem simples também. Aqui a gente tem um exercício, é para vocês marcarem aqui a alternativa que for correta. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são grandezas inversamente proporcionais? Isso está certo? Se você acha que está certo, você pode marcar. Mas pensa, a velocidade de um automóvel, eu estou andando a 80 km por hora e a distância percorrida por ele. Se eu estou andando a 80 km por hora, a distância, vamos dizer que é 80 km, só vou andar 1 hora. Agora, se eu andar a 100 km por hora, em 1 hora eu vou andar quanto tempo? 100 km. Então, aumentou uma, aumentou a outra. Isso é inversamente proporcional? Se eu diminuir a grandeza, eu tinha uma Lamborghini e estava andando a 200 km por hora. Então, em 1 hora eu fazia 200 km. Aí veio a crise do Covid e eu tive que comprar uma Fiat 147. Aí comecei a andar 40 km por hora. Bom, diminuí a minha velocidade de 200 km por hora para 40 km por hora. A distância também vai diminuir? Que eu vou percorrer em 1 hora? Vai, não vai? Então diminui a velocidade média, vou diminuir também a distância. Aumentei a velocidade, vou aumentar a distância. Tá bom, gente? Então, provavelmente não é essa a nossa resposta, ele quer a correta. Então você analisa aqui com calma e marca que você acha que é a correta. Tá bom, gente? Vamos lá para o que interessa? Regra de 3 simples e composta. Eu vou encerrar o vídeo aqui, pessoal, para não ficar muito longo, e vou colocar isso daqui no nosso próximo vídeo, tá bom? Um assunto muito legal, mas precisava fazer essa introdução com vocês aí das grandezas direta e inversamente proporcionais, tá bom? Então vou finalizar por aqui, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, tchau, tchau!